trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 383 Aprendendo a Cerveja dos Macacos. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Zhao-Hai atualmente sabia desses assuntos. Embora ele estivesse ficando dentro do pátio da Ameixa Doce nesses últimos dias enquanto nunca saía, ele ainda sabia o que aconteceu dentro do escritório do Lorde da cidade. É claro que ele saberia, ele tinha um monitor. Embora ele tivesse sido bastante discreto, ele foi muito informado sobre os acontecimentos no continente. Ele sabia que Smith não seria desinformado sobre os assuntos do continente, e quando Smith soubesse sobre eles, ele discutiria com outras pessoas. Contanto que ele falasse sobre isso dentro da mansão do Lorde das Cidades, Zhao-Hai descobriria sobre isso o mais cedo possível. Zhao-Hai estava extremamente satisfeito com as ações de Smith, mas não com a família Calci. Ele não achou que a família iria querer pegar seus métodos, isso deixou Zhao-Hai muito zangado. Mas ouvindo as conversas de Phil e Smith, ele soube que embora a decisão fosse da família, nem todo mundo era responsável por isso. Isso deixou Zhao-Hai bastante tranquilo. Ele também estava claro sobre as disputas internas dentro dessas grandes famílias, então a família Calci com certeza não seria uma exceção. Era impossível para tal família não ter seus próprios combates internos pelo poder. Isso deixou Zhao-Hai bastante aborrecido, ele não queria se envolver nessas coisas, mas esses assuntos realmente vieram encontrá-lo. Atualmente, Laura e Megan estiveram muito próximas nos últimos dias. Ultimamente elas estavam andando ao redor da cidade Água Celestial para brincar. Em contrapartida, já que Zhao-Hai sabia que haviam muitas pessoas que estavam procurando por ele, ele apenas ficou dentro da mansão do Lorde da cidade. Laura e as outras não estavam apenas andando ao redor da cidade para brincar, mas também para olhar para a situação da cidade, assim como procurar por um lugar adequado para estabelecer sua loja. Zhao-Hai queria procurar por um bom lugar para uma loja dentro da cidade Água Celestial. Embora Smith lhe dissesse que esse assunto seria cuidado por eles, Zhao-Hai não colocou sua esperança nele. Afinal, ele não poderia somente depender de Smith para tudo. Ele era seu parceiro, se eles não pudessem estar na mesma posição, sua parceria não seria sólida. A premissa de uma cooperação era o equilíbrio de ambos os lados. Se a posição das duas partes na parceria não fosse igual, um deles poderia somente ser considerado como sendo um contratado. Agora que Zhao-Hai estava ficando dentro da mansão do Lorde da cidade, ele sentiu que ele estava se contratando para a família Calci, isso deixou Zhao-Hai profundamente incomodado. Deve-se dizer que Zhao-Hai era uma pessoa orgulhosa. Quanto mais orgulhoso uma pessoa era sobre si mesma, menos provável eles iriam querer depender de outras pessoas. Foi ainda mais assim quando Zhao-Hai aprendeu os detalhes da situação. Ele queria encontrar uma casa para ficar ainda mais. Ele não queria que a família Calci pensasse que ele lhes devia um favor, já que ele estava permanecendo na mansão. Enquanto ele estava pensando sobre isso, a porta de Smith sendo aberta foi vista no monitor. Quando Smith viu Phil entrar, ele imediatamente disse: "Tio Phil, qual é o problema?" Phil olhou para Smith e forçou um sorriso. "O quinto jovem mestre está chegando em 2 dias. Eu acho que ele não vem com boas intenções. Seria melhor dizer ao Sr. Zhao-Hai sobre a informação." Ouvindo o relatório de Phil, Smith não pôde deixar de franzir a testa. Ele não pensou que Juvan iria pessoalmente vir encontrar Zhao-Hai. Embora Smith não temesse Juvan, não seria bom se Juvan ofendesse Zhao-Hai. Pensando nisso, Smith imediatamente levantou e disse: "Venha, vamos ir ver o pequeno Hai." Então ele liderou Phil para caminhar na direção do pátio da Ameixa Doce. Vendo a situação, Zhao-Hai imediatamente desligou o monitor. Ele começou a preparar um pote de chá e pegou um livro, fingindo estar lendo todo esse tempo. Embora ele estivesse fingindo, o livro que ele leu era sobre Ki de batalha. Agora que a fazenda tinha alcançado o nível 25, somente precisou 5 níveis para chegar no nível 30. Quando essa hora chegar, ele poderia aprender ambos, magia ou Ki de batalha. Zhao-Hai estava mais inclinado a aprender Ki de batalha, já que o espaço já tinha seu próprio sistema de magia. Ele já podia usar magia, mas ele era ignorante sobre Ki de batalha, assim, ele começou a se educar. Enquanto ele aprender Ki de batalha, ele poderia efetivamente se tornar um praticante cultivacional duplo marcial e mágico.
Isso era muito importante para ele, então ele queria entender intimamente o que de batalha. Apenas depois que ele tinha lido uma única página, Smith chegou. Smith não foi educado e entrou diretamente, ele não queria que ninguém soubesse que ele veio aqui. Depois de entrar e ver Zalrai lendo no interior, Smith não pôde deixar de rir e dizer, eu devo dizer, pequeno Rai, você é bastante livre e restrito. Escondido aqui bebendo chá, você parece muito confortável. Zalrai sorriu fracamente e respondeu, é bem legal, qual é o assunto? Por que o irmão mais velho Smith veio aqui hoje? Smith assentiu e depois sorriu rigidamente, então eu vou deixar você com isto. Mas tem algo ruim, pequeno Rai. Eu tenho algo para te dizer, por favor não fique ofendido. Zalrai assentiu, então Smith continuou, alguns anciãos da família foram incitados pelo meu irmão mais novo para fazer você entregar o método de criação de peixe de fogo. Eu recusei sua decisão, mas meu quinto irmão inesperadamente veio pessoalmente. Meu irmão é uma pessoa muito arrogante, e algumas vezes eu sou incapaz de controlá-lo. Eu não quero que ele te force, pequeno Rai. Então você pode ir se esconder por algum tempo? O irmão mais velho com certeza encontrará maneiras de salvar você. Zalrai estava surpreso, ele não pensou que Smith realmente diria isso. Ele se virou para Smith e disse, irmão Smith, o que você quer dizer? Nós não vamos cooperar mais? Se fizermos, seu irmão mais novo ainda pode interromper as nossas operações mais tarde. Eu não posso estar sempre escondido, eu posso. Smith sorriu amargamente enquanto ele balançava sua cabeça. É claro que não, eu vou resolver esse assunto o mais rápido possível. Mas você precisa me dar algum tempo. O que você acha? Seu irmão mais velho está lhe implorando. Zalrai olhou para Smith enquanto ele calmamente assentiu. Muito bem, eu vou deixar a cidade Água Celestial amanhã. Mas eu espero que o irmão mais velho possa consertar esse assunto assim que possível. Eu vou deixar minha besta fantasmagórica do tipo águia para que então você possa usá-la para me entregar uma carta quando o assunto for cuidado. Não se preocupe, enquanto você entregar a carta para a águia, ela certamente vai me encontrar. Smith assentiu, então forçou um sorriso para Zalrai. Pequeno Rai, desta vez o irmão mais velho foi injusto com você. Eu espero que você não fique ofendido por isso. Zalrai retornou o sorriso e disse, eu não importo. Todo mundo tem algo que eles não podem resolver facilmente, fique tranquilo. Smith assentiu e depois disse, isso é bom, em um instante eu vou fazer as pessoas prepararem o dinheiro para que você possa levá-lo com você quando você sair. Eu também vou dar um notificado para a família Shelley ao longo do caminho. Zalrai sorriu, bom, além disso, você pode lhes dizer que se eles tiverem quaisquer plantas ou animais únicos, eu posso levar elas ao invés de dinheiro, eu vou pagar um alto preço. Smith já sabia desse costume de Zalrai. Então ele não estava surpreso e apenas assentiu. Muito bem, fique tranquilo, eu vou cuidar disso. Pequeno Rai, você deveria se arrumar, eu não vou incomodar você. Tome uma bebida comigo esta noite, já que eu não vou ser capaz de despedir de você amanhã. Zalrai sorriu fracamente e disse, você não tem que ser educado, irmão mais velho. Certo, eu quero comprar escravos, seria melhor se eles tivessem habilidade em artesanato. Eu não importo sobre quão caros eles sejam. Se eles não puderem ser preparados hoje, então me entregue eles quando eu voltar, também é bom. Não importa que tipo de habilidades artesanais eles tenham, eu os comprarei, contanto que eles tenham a habilidade. Smith assentiu, certo, não se preocupe. Eles estarão esperando por você quando você retornar. Quantos você quer? Zalrai respondeu, quanto mais melhor, exceto pelo artesanato, seria melhor se você também pudesse me encontrar alguns escravos que são alfabetizados. Eu não quero escravos de batalha que não sabem como ler. Eu quero aqueles que sabem criar e aqueles que sabem ler. Embora ele não soubesse por que Zalrai era tão específico sobre os escravos, Smith não perguntou nada além e apenas assentiu. Tudo bem, da próxima vez que você vier, eu prometo a você que você será capaz de conseguir esses escravos. Zalrai assentiu. Isso é bom. Então, irmão mais velho, você ainda precisa ficar ocupado. Você não tem que se preocupar comigo mais. Então Smith se levantou e saiu.
Olhando para a partida de Smith, Al-Rai sorriu amargamente para si mesmo. Eu apenas cheguei por 2 dias, agora eu preciso partir. Bem, acontece que eu preciso aprender a fermentação de cerveja com o pequeno Jim. Ah, eu não achei que eu realmente precisaria aprender a fazer cerveja de um macaco. Se eu dizer isso para alguém, eles com certeza ririam de mim. Depois de se ridicularizar, Al-Rai retornou sua atenção para o livro de fundamentos do Ki de batalha. O conteúdo do livro era muito simples. Ele ensina você a se exercitar e constantemente a melhorar sua força física. Com o tempo você vai sentir uma sensação de formigamento, e essa sensação seria Ki de batalha. É uma força misteriosa presente no corpo humano. Essa teoria não era nova para Al-Rai. Haviam várias descrições do Ki presente nas artes marciais chinesas. Al-Rai costumava ser um otaku, então ele leu uma tonelada de novels, então não foi estranho para ele ter algum tipo de sonho de ser um artista marcial. Ele tentou aprender alguma arte marcial da televisão, mas já que ele não tinha um guia apropriado de um mestre, ele não teve nenhum resultado positivo, então ele finalmente desistiu. Embora esse livro tivesse alguns aspectos que eram muito diferentes do que ele sabia, havia maneiras comuns neles que ajudariam uma pessoa a ficar mais forte. Nas artes marciais chinesas, os pontos principais eram dar prioridade à saúde do corpo, pagando mais atenção a respirar e exalar. Ki de batalha era mais como os termos chineses nas artes marciais externas. Eles deram ênfase principal na força corporal, circulando o Ki externo mais do que interno. Não somente enfatizava ter um corpo forte, também realçava ter uma força de luta forte. Mas esse tipo de método de prática poderia facilmente causar ferimentos internos. Quando veio a guerreiros, ferimentos internos eram muito difíceis de curar. Se você fosse incapaz de curar completamente seus ferimentos internos, eles podem afetar você quando você ficar velho. Isso era o que a maioria dos guerreiros temiam. Isso deixou os sentimentos de Al-Rai bastante complexos. Ele não sabia se ele deveria praticar Ki de batalha ou as artes marciais que ele tinha tentado aprender antes. Sem saber, a tarde veio. Laura e as outras também voltaram com Megan. Quando chegaram no pátio da Ameixa Doce, Megan conversou com Laura e as outras por um tempo antes de partir. Depois de ver Megan partir, Laura e as outras imediatamente foram até o quarto de Al-Rai. Vendo que o grupo tinha voltado, Al-Rai deu um aceno e sorriu. Como foi? Você se divertiu? Laura se sentou e serviu-se uma xícara de chá, muito divertido, mas não tinha mais nenhuma coisa que nós achamos divertido. E quanto a você, irmão Rai? Você não ficou entediado ficando com as mesmas pessoas em casa o tempo todo? Al-Rai balançou sua cabeça e disse, não tem outras pessoas presentes aqui agora, você precisa arrumar, nós vamos voltar para a Ilha do Macaco. Laura olhou para Al-Rai e perguntou, irmão Rai, houve algum problema? Al-Rai assentiu, então ele disse para Laura e os outros sobre o assunto da família Calci. Laura ouviu e depois calmamente disse, certo então, vamos partir por um tempo. Desse jeito, não nos preocuparemos sobre os assuntos internos da família Calci. Pelo menos o irmão Smith ainda cuida de nós. Al-Rai concordou. É claro que ele cuidaria de nós. Caso contrário, ele não nos faria partir. Se nós ficarmos, nos envolveremos nos esquemas de Juvan. Nós poderíamos ter ficado bem ao lado do irmão Smith, mas ele não nos deixou fazer isso. Isso expressou sua sinceridade na nossa direção. Eu acho que é bom também para nós irmos para a Ilha do Macaco. Seria melhor se nós aprendermos a como fermentar aquela cerveja feita pela tribo do Pequeno Jim. Isso pode nos permitir adicionar isso como um de nossos produtos, aumentando nosso lucro. O Pequeno Macaco estava atualmente sendo embalado por Meg. Quando ele ouviu Al-Rai mencionar ele deu alguns gritos felizes enquanto ele expressava uma aparência orgulhosa. Laura sorriu para o Pequeno Jim. Do que você está tão orgulhoso? Essa coisa que você criou é muito ácida, seria estranho se as pessoas realmente gostassem disso. Eu na verdade gosto da fruta da árvore do pão. Irmão Rai, você disse que você não está plantando arroz de bambu desta vez, por que não plantar algumas árvores do pão? Al-Rai sorriu e disse, eu realmente tive a mesma ideia, parece que a árvore do pão tem mais rendimento comparado ao arroz de bambu. Mas também existe vantagens em plantar arroz de bambu. Nós não temos outra escolha além de continuar plantando-os.
E quanto a isso, eu vou pedir para Cair deixar um pedaço de terra para a árvore do pão. O que você acha? Meg assentiu desta vez, está bom. A fruta da árvore pode ser comida diretamente, também tem um bom sabor. Portanto, uma fruta é o bastante para um homem fera comer. Se nós salvarmos os frutos que colhermos, nós poderemos vendê-las para o irmão Wales na primavera. Certamente será um grande golpe. Certo, pequeno Jim. Pequeno Jim gritou alegremente. Ele moveu seus membros enquanto estava nos braços de Meg, que fez a mulher sorrir ternamente. Com o pequeno Jim presente, eles pareciam estar rindo muito mais. Zhao-Hai assentiu e disse, a ideia de Meg é muito boa. Além disso, a fruta do pão pode ser mantida por muito tempo. Também, nós parecemos subestimar a bebida do pequeno Jim. Embora pareça ser ácida, isso é porque o pequeno Jim fermentou por muito tempo, caso contrário, o sabor deveria ser muito bom. Você não experimentou o cheiro doce da bebida? Acredite em mim, essa bebida com certeza será o mais vendido no continente no futuro. A razão por trás da confiança de Zhao-Hai resulta dos volumes de cervejas vendidos na Terra. Não importa se é homem ou mulher, quase todo mundo beberia alguns copos de cerveja. De todas as bebidas vendidas, a cerveja era considerada uma com mais volumes consumidos. Se Zhao-Hai conseguisse produzir cerveja, com certeza venderia muito bem no continente. Além disso, a razão do porquê Zhao-Hai queria continuar plantando arroz de bambu era porque ele queria fazer vinho de arroz. Quando ele conseguisse fazer vinho de arroz, certamente seria popular também. Com esses produtos, eles poderiam ganhar muito dinheiro. Como Laura e as outras não gostaram do sabor da cerveja, eles não beberam muito quando eles ainda estavam na Ilha do Macaco. Eles apenas bicaram e não consumiram muito. Então, quando Zhao-Hai expressou seus pensamentos, eles não acreditaram nele. Laura franziu a sobrancelha e disse, realmente? O irmão Hai está realmente confiante sobre isso. Zhao-Hai assentiu, enquanto o pequeno Jim gritava orgulhosamente do lado. Isso trouxe outra rodada de risos do grupo. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.